Boa tarde, pessoal. Vocês já sabem, né? Nosso próximo assunto é sobre a colonização espanhola e inglesa na América, né? Nós falamos no assunto anterior sobre a chegada dos portugueses aqui onde hoje é o Brasil, e nesse assunto nós vamos falar como foi a colonização tanto a espanhola quanto a inglesa no continente americano. E, bom, eu estou tentando, de alguma forma, fazer com que vocês acompanhem aí. Eu estou vendo que os vídeos não estão sendo bem assistidos. Eu vou tentar ir comentando o mesmo assunto que está no livro e gostaria que vocês fossem acompanhando. Vocês estão aí no livro, se usa na página, a partir da página 84, que a gente começa a falar sobre isso. Ó. Vamos lá? Aí, num primeiro momento, nós vamos falar sobre a colonização espanhola. Depois nós falaremos sobre a inglesa, né, que não dá tempo de falar sobre todas elas no mesmo vídeo. Então vamos lá. As primeiras conquistas, quando os espanhóis eles chegaram aqui na América, eles chegaram na ilha do Caribe, né? Eles chegaram na ilha do Caribe e nós já sabemos, né, você já sabe que nós falamos quando a gente falou lá sobre o Tratado de Tordesilhas, né, a viagem de circunnavegação, que o responsável por essa viagem tinha sido Cristóvão Colombo em 1492. E aí o primeiro contato deles com os povos nativos, né, os povos que viviam na América, lá que o Caribe é na América Central, foi um contato amistoso, ou seja, sem grandes problemas. Mas com o tempo, né, os outros contatos acabaram se tornando bastante violentos, né? Um desses povos que tinha ali no Caribe eram os chamados Caraíba, e eles reagiram com firmeza à ocupação dos espanhóis, né? Eles não aceitaram e acabaram sendo dizimados, ou seja, esse povo foi acabado pelos espanhóis, né? Simplesmente mataram todos eles. E na região do Caribe, a população nativa, né, que são os demais povos nativos, além dos caraíbas, eles foram praticamente extintos pela guerra ou pelo trabalho forçado, né? Os que eram vencidos pela guerra ainda tinham que trabalhar muito para os espanhóis, o que acabou fazendo com que esses povos nessa região do Caribe praticamente acabassem. Né? A gente falando aqui região do Caribe, a gente está falando de onde hoje é Cuba, onde hoje é Guatemala, é um monte de paizinhos pequenos, Honduras e muitos outros. Aí vamos falar um pouco sobre essa rivalidade entre os povos nativos e os espanhóis, né? Opa, tem que apagar aqui. A rivalidade entre os povos nativos e os espanhóis. Os espanhóis eles vão no Caribe, na região do Caribe, ali, que é uma região de ilhas, no meio do mar ali, na América Central, eles encontraram apenas uma pequena quantidade de ouro e prata. E aí, por isso, eles acabaram seguindo em busca de novas terras para a exploração. Uma das expedições feitas pelos espanhóis, que era liderada por Hernán Cortés, ela chegou ao território, ao Império Azteca, onde hoje é o atual México. Vocês conseguem tranquilamente localizar isso no mapa, né, gente, aí, se for possível, né? E aí o Império tinha 3 importantes centros políticos, né? O Império Azteca ele tinha 3 importantes centros políticos. Nós vamos ver aqui, gente, nomes que são complicados de falar, mas o importante é isso, é vocês saberem que houve essas expedições espanholas, elas encontraram um grande império, o nome do império é o Império Azteca, e que tinha ali 3 grandes regiões, né? 3 grandes cidades, né? Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan, sendo Tenochtitlan a principal, né?
A expedição ela vai atravessar essas terras ocupadas pelos tlaxtecas, que esse povo era dominado pelo outro povo chamado mexicas. Então, uma das coisas que os espanhóis vão ver logo de cara é que existia uma rivalidade entre os povos. Aqui, por exemplo, entre esse tlaxcaltecas e os mexicas havia uma rivalidade, e eles vão explorar essa rivalidade que tinha entre esses povos, ou seja, se aliar a um desse povo que vai ajudar na conquista do outro, né? E aí é o que temos aqui, ó, as rivalidades entre esses povos, bem como entre os mexicanos e outros que viviam na região, são bem exploradas. Eram rivalidades que eram antigas e os espanhóis vão se aproveitarem dessa rivalidade. E esses povos, é claro, os mexicas dominavam esses demais povos e eles buscavam uma forma de se libertar dessa dominação. E aí eles vão fazer o quê? Eles vão se alinharem aos espanhóis, né? E vão, junto com os espanhóis, ir lá em Tenochtitlan, que era a capital dos mexicas, para ajudar a invadir a capital dos mexicas. E aí, quando os espanhóis chegam, no ano de 1519, à capital, Tenochtitlan, quem governava na época era o imperador Montezuma, e o primeiro contato, o Montezuma vai receber, né, os espanhóis e vai fornecer a eles abrigo e alimentos, ou seja, são bons anfitriões que não sabia que os espanhóis estavam ali para tomar o seu poder, né? E aí a comunicação entre os espanhóis, né, o Cortés, e o imperador Montezuma, ela foi facilitada por intérpretes, que tinha um náufrago espanhol que já vivia na região, e tinha uma mulher também, que era uma líder indígena, que falava, né, tanto a língua asteca como também o espanhol. Essa língua indígena ela vai se tornar amante do Cortés e vai ajudar na conquista do Império Azteca, né? Então, logo após o primeiro contato, assim que eles têm o primeiro contato com o Montezuma, Cortés vai aproximar, que está dentro do palácio do Montezuma, e vai aprisioná-lo, né? Isso vai fazer com que ele tome conta das demais regiões, né, que eram dominadas pelo Montezuma, né, pelos astecas. Aí nós temos o processo de queda, né, de domínio dos espanhóis e queda do Império Azteca. Isso acontece ali por volta de 1520. A tensão entre os espanhóis e os astecas elas se tornam um conflito aberto. E aí os espanhóis aproveitam a celebração, né, um ritual religioso, né, dos astecas, e vão invadir o templo, que era chamado Templo Maior, na cidade de Tenochtitlan, e vão assassinar, né, brutalmente muitos astecas nesse episódio. E aí, diante dos resultados do massacre, o Montezuma, ele vai, que era nesse caso dominado, já era um prisioneiro dos espanhóis, ele vai ser forçado a pedir para que os demais súditos, os demais astecas não resistissem. Mas a liderança dele já não era tão aceita entre os mexicas, e ele acaba sendo assassinado por esse pessoal. E aí, em 1521, após um cerco de 3 meses, os espanhóis conseguiram dominar completamente a cidade de Tenochtitlan. E ao fazer isso, eles já tinham conseguido o apoio de cerca de 50 cidades que anteriormente eram subordinadas ao Império Azteca. É aquela ideia, né? Essas cidades elas estavam sendo subordinadas, elas eram dominadas pelos astecas, agora viram nos espanhóis uma forma de se libertarem dos astecas. O que eles não sabiam é que o jugo dos espanhóis seria muito mais pesado do que
dos astecas. Lembrando, né, novamente, nós temos aqui alguns nomes que são difíceis de falar. Então, esse aqui, por exemplo, que é o Cuauhtémoc, que foi o último imperador asteca, ele assumiu o trono após o massacre do Templo Maior. Né? Ele assume ali tenta uma resistência no momento em que os espanhóis estão tentando a conquista, né? E ele vai assumir o trono ali depois que o Montezuma já era dominado pelos espanhóis. Ele foi capturado, né, dominado e capturado, e acabou sendo executado em 1525. E aí, nesse contexto, aquela indígena que eu falei lá atrás, que ela ajudou, ela acabou se tornando símbolo da traição para os astecas, por ter se tornado companheira de Hernán Cortés e ter também ajudado, né, os espanhóis na conquista do Império Azteca. Agora, os espanhóis não se limitaram apenas, aí no caso do Império Azteca a gente está falando da América Central, na região do Caribe, né, com a América Central, onde hoje é o atual México. Isso vocês devem estudar, essas questões de localização, vocês já devem ter estudado, se não vão estudar ainda em geografia. Mas os espanhóis eles não ficaram restritos apenas ao América Central. Eles desceram também em direção ao sul, na América do Sul. E aí no início do século XVI, o domínio espanhol ele desce em direção ao Império Inca, que nessa época, no início do século XVI, é um grande império na América do Sul, bem organizado, e as suas fronteiras se estendiam de onde hoje é a atual Colômbia até a região que é o norte do Chile e da Argentina. E aqui sim tinha algo que os espanhóis queriam demais, que era ouro. E as riquezas em ouro dos Incas, ela era famosa, era conhecida até fora dos limites do Império Inca, de forma que assim que os espanhóis começam a tomar contato com outros povos lá ainda na América Central, eles já começaram a ouvir falar desse grande império que tinha cidades com muito ouro no interior do continente. E aí os espanhóis queriam muito chegar a esse lugar, né? Então, de 1524 até 1528, a expedição de Francisco Pizarro e Diego Almagro estavam se aproximando cada vez mais do centro do Império Inca. Mas quando eles perceberam que era um império muito grande, organizado, tinha muitos nativos, eles acabaram achando que para conseguir conquistar, eles teriam que se organizar. E aí para isso eles recuaram. O Pizarro ele viajou à Espanha no ano de 1528 e vai solicitar do rei espanhol apoio, né, e autorização para conquistar esse território que eles tinham visto, né, esse grande império no interior da América do Sul, que mais tarde viria a ser conhecido como Peru. O Império Inca, né, e aí quando os espanhóis eles vão tentar conquistar essa região, eles vão, que é o momento final do Império Inca, eles vão se aproveitar de um processo sucessório que estava acontecendo e que estava gerando uma briga interna dentro do Império Inca. Enquanto os espanhóis se preparavam para atacar, havia que os dois filhos, o Huáscar e Atahualpa, que eram filhos do recém-falecido rei, eles disputavam o trono. E aí o Império Inca foi dividido entre os dois. Uma parte do Império, ou seja, o Império foi dividido em duas partes, onde uma parte que ficou com um filho tinha a capital em Cusco, e que era a que ficou com o Huáscar, e a que ficou com a Atahualpa ficou com a capital em Quito. Só que aí após várias batalhas, o Atahualpa derrotou o Huáscar e reunificaram o Império. Né? Então havia ali uma briga interna, onde dois filhos lutavam. É aquilo que eu disse, não precisa vocês ficarem muito atentos às palavras. O que tem que ficar claro é isso. Quando os espanhóis chegaram para conquistar o Império Inca,
eles aproveitaram de uma luta interna, eles foram favorecidos por essa luta interna de sucessão, que o rei tinha morrido e tinha lá 2 filhos herdeiros. Esses 2 filhos entraram em briga pelo trono. Num primeiro momento eles chegaram a dominar, cada um dominou uma parte, mas a guerra entre os dois continuou e até que um unificou o império. O problema é que durante esse processo, né, essa crise, ela enfraqueceu os incas e vai favorecer que vários povos ali que eram dominados por eles, que estavam dentro do império, se revoltassem, né, surgindo várias revoltas, e aí isso vai enfraquecer cada vez mais isso vai enfraquecer cada vez mais o Império Inca, e eles vão ser facilmente, né, mais facilmente dominados pelos espanhóis. Então, os espanhóis, em maio de 1532, os espanhóis chegam no noroeste do Peru com cerca de 200 soldados comandados por Francisco Pizarro. Aqui, gente, nós vamos até falar um pouco aqui mais embaixo, quando a gente, nesse tópico sobre a conquista, armas da conquista, mas aqui já começa a ter aqui uma coisa para a gente pensar. Os espanhóis chegam com 200 soldados para dominar um império que era bem organizado, bem estruturado. Inclusive, tem uma cidade que você já deve ter ouvido falar, Machu Picchu, que até hoje é um lugar turístico, que era uma cidade dessa época, dentro desse império, e eles vão conquistar um império com milhares de pessoas. E nós vamos ver depois por quê, quais são as explicações de isso ter acontecido. Então, o primeiro encontro entre o imperador, né, o imperador Inca, e os estrangeiros, ele também foi um encontro amistoso, mas logo após os espanhóis começam a atacar os incas, eles prendem o rei, que foi executado tempos depois. Os espanhóis eles vão avançando em direção ao sul, né, e tomam Cusco, que era a capital inca. 2 anos depois, eles vão fundar a cidade de Lima, que se tornou a nova capital. Vai haver ali uma série de resistência, um movimento de um cara chamado Taqui Angoy, que durante 4 décadas ele resistiu à conquista espanhola e à cristianização que era imposta pelos espanhóis, né? Mas apesar da resistência, muitos dos povos que eram dominados pelos indígenas se juntaram, né? Viram nos espanhóis uma possibilidade deles se libertarem dos incas e se juntaram aos espanhóis, aliando aos espanhóis para conquistar o Império Inca. Uma coisa que é difícil a gente entender num primeiro momento é como que um pequeno grupo de europeus, como falamos um pouco antes, 200 europeus, eles vão conseguir submeter milhões de indígenas, milhares de indígenas, né, de soldados indígenas nesse período. Primeiro, a gente tem que entender que havia sempre disputas internas entre os reinos, né? Além das disputas internas dos impérios e das crenças de que os invasores eram deuses, ou seja, eles tinham também a crença do retorno do Deus para libertá-los, e a chegada dos espanhóis, muitos deles, tanto é que todos os contatos, os primeiros contatos eram amistosos, porque eles imaginavam que ele era a chegada de um Deus. Também nós temos que considerar a questão dos recursos militares, né, que eram usados pelos indígenas, pelos conquistadores, né, armas de fogo, espadas de aço, né, e além de estarem montados a cavalo, coisas que os locais, né, os nativos não conheciam, nem tinham essas armas. Então, as armas desenvolvidas e usadas pelo Império Inca até a chegada dos europeus era principalmente o araca, que era uma lançadeira com pontas de pedra, também chamadas de funda, além de lanças e escudos.
que apresentavam grande desvantagem em relação às armas utilizadas pelos europeus. Então, além das disputas internas, da questão da crença, uma das coisas que vai favorecer a conquista dos europeus, mesmo eles estando em um pequeno número em relação aos nativos, é a questão das armas, né? Apesar dos nativos terem importantes conhecimentos dos Andes, de possuírem grandes resistências às altas altitudes, né? Eu não sei se vocês já viram em disputas da Libertadores, por exemplo, os times brasileiros que vão jogar lá sofrem bastante porque lá é um lugar que a altitude, né? Ou seja, estão muito altos em relação ao nível do mar. E nesse lugar, para respirar, quem vive numa altitude baixa vai para uma altitude alta, tem uma grande dificuldade. Então eles tinham ali a habilidade nessa altitude, se movimentava com facilidade nas montanhas, mas aí tinha a questão da velocidade dos europeus que estavam sempre montados a cavalo. Isso vai favorecer a conquista pelos europeus. E além, né, dessa questão das armas, da crença, das disputas internas, da mobilidade, né, nessa questão de os europeus, por usarem cavalo, se deslocarem mais facilmente, temos também a questão das doenças trazidas pelos europeus, varíola, sarampo, gripe, que no caso eles não tinham contato com essas doenças e essas doenças contribuíram bastante para o extermínio dessas populações. Nem a sofisticada medicina inca, que eles dominavam cerca de 4.000 plantas medicinais, né? Tinha técnicas, inclusive, de cirurgias, foi suficiente para conter esses males que eram desconhecidos. E aí, como é que os espanhóis, após esse processo, né, de ir conquistando o território europeu, eles vão se organizarem? No primeiro momento, essas pessoas que vão ali à frente, esses soldados que vão conquistando, eles receberam o nome de adelantados, que eram aquelas pessoas que iam adiante, né, conquistando as terras. Eles recebiam autorização da coroa para explorar e ocupar essas terras. Então, eles tinham autorização para explorar e ocupar essas terras que fossem encontradas, né? E aí ali eles eram responsáveis por aplicar a justiça e pelo controle político e econômico desses lugares. Eles podiam, só que aí em troca eles tinham que enviar 1/5 de toda a riqueza que eles extraíssem ou que eles produzissem aqui na América para a coroa. Era um imposto que eles tinham que pagar. O problema quando a coroa fez isso, a intenção era garantir a ocupação rápida e sem gastar, né? Sem ter que a coroa estar colocando dinheiro. Ou seja, deixava isso por conta do explorador e o que ele produzisse lá ele dava 1/5, ou seja, 20%. Era um imposto bem alto. O problema é que ela não conseguia, a coroa ela não conseguia controlar nem os ganhos que eles tinham. Ou seja, como é que vai saber que ele está pagando 1/5? Se o cara está aqui do outro lado, na América, e o rei espanhol está lá do outro lado, não tem fiscalização. Então eles não podiam controlar nem os ganhos dos adelantados e nem cobrar o imposto devido. Né? Aquilo que eu disse, não tem como eles saber que o que ele estava pagando era realmente o 1/5. E aí, por isso, a rainha Isabel primeiro ela vai criar as casas de fundição, de contratação, casa de contratação, eu confundi com a história do Brasil, que garantiu o controle político e comercial das terras americanas, visando impedir o contrabando e garantir o pagamento dos impostos, ou seja, que é um processo de centralização, que aí, a partir dessa casa de contratação é que vai fiscalizar o que esses adelantados estão fazendo. E à medida ela procurava assegurar o exclusivo metropolitano no comércio colonial, ou seja, a obrigação de que as colônias comerciassem apenas com a metrópole. Que é o quê? Seria um pacto entre as pessoas que estavam na América para explorar e o reino, né? Que não poderia
produzir nada aqui e vender para um outro país europeu. Tinha que vender somente para, nesse caso aqui, a Espanha. No caso aqui do Brasil, que era colonizado pelos portugueses, o exclusivo metropolitano dizia que só poderia vender para os portugueses. E aí, logo depois, eles vão criar também os chamados vice-reinos ou cabildos, que significava o seguinte: a administração da coroa espanhola na América ela foi sendo alterada ao longo do tempo, e quando chega em 1935, eles veem que a casa de fundição não estava sendo suficiente para administrar o território todo. Então aí eles vão criar o vice-reino, ou seja, já vem mais pessoas do rei para cá para atuar. Né? E o primeiro vice-reino ele vai ser no México, né? No atual México. E aí 8 anos depois foram criando mais vice-reinos, né? Criou outro vice-reino no Peru, e no século XVIII foram criados vice-reinos na Nova Granada e no Rio da Prata, que é mais ao sul do continente da América do Sul, né? E aí, além dos vice-reinos, eles dividiram também a região em outras unidades administrativas que eram chamadas de capitanias gerais, né? Os vice-reis, que eram os administradores dos vice-reinos, eles eram escolhidos entre nobres espanhóis, não era qualquer pessoa que o rei colocava para ser vice-reino, era entre a nobreza espanhola. Era a autoridade máxima dentro dessa região, do vice-reino, e eles eram os principais responsáveis pelas decisões administrativas, financeiras e religiosas. Tudo passava pela mão desse, além de religiosa, também militares, né? Nessas novas terras, dentro desse novo reino, né? O vice-reino, porque era ligado ao rei espanhol, ele devia satisfações à coroa espanhola, mas aqui na América era um reino mesmo. E aí, além dessas capitanias gerais, que era subdividido os vice-reinos em capitanias gerais, nas vilas e nos municípios tinha uma outra administração, que é uma outra subdivisão, que era a administração eram os chamados cabildos, né? Que eram os representantes locais ali naquela determinada cidade, né? Naquele determinado município. Geralmente eram os chamados crioulos que estavam no comando, né? Que eram pessoas descendentes de espanhóis, pessoas que tinham nascido aqui, mas eram descendentes de espanhóis. Os integrantes dos cabildos, que era a Said Maior, que era a principal autoridade local, era encarregado de cumprir as determinações, né, as leis impostas pelo rei ou pelos vice-reinos. E aí nós vamos falar um pouco sobre os grupos sociais, né? Então, peraí que eu tenho que pegar aqui o restante do meu documento, os grupos sociais. Faltou eu pegar aqui. Vamos falar dos grupos sociais que tinham aqui na América Espanhola. Para controlar o território e a criação de riquezas, os espanhóis eles reprimiam a resistência indígena, ou seja, todo indígena que tentasse qualquer forma de resistência, eles eram duramente reprimidos. Milhares de indígenas morreram nesse processo, e além de submeter esses indígenas ao regime de servidão. A gente vai ver algumas características diferentes entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa. A gente vai ver que na colonização espanhola, diferente da portuguesa, tivemos muito essa questão da servidão indígena, enquanto que na portuguesa é muito a questão da escravidão mesmo, né? Nas colônias espanholas, as diferenças étnicas determinavam a posição das pessoas na sociedade e sua possibilidade de ascender socialmente. Ou seja, a posição étnica quer dizer o seguinte: quem o indivíduo era? Ele é um espanhol que veio para cá, ele nasceu na Espanha e veio para cá, ele tem um tratamento diferenciado, né? Que ele era chamado de chapetones. Os espanhóis que vinham para cá eram chamados chapetones, eram pessoas brancas que eram nascidas na Espanha. Esses eram os proprietários das terras e minas. Eles que ocupavam os melhores
os mais altos, né, os melhores cargos na administração colonial, e eram os únicos autorizados a atuar no comércio exterior, a participar do exclusivo metropolitano, a mandar os produtos que eram produzidos aqui para a Europa. Logo abaixo dos chapetones estavam os crioulos, que eram os filhos dos chapetones aqui na América, ou seja, ele não nasceu na Espanha, então ele já é inferior a quem nasceu lá. Então era descendente de espanhóis nascidos na América. Eles exerciam cargos inferiores na administração colonial. Não estavam nos melhores cargos, mas eles exerciam, mesmo que esses caras se tornassem ricos e possuíssem muitas terras e minas, eles não conseguiam exercer os melhores cargos. Eles exerciam cargos também, mas cargos inferiores. Logo abaixo estavam os mestiços, que eram filhos de espanhóis, mas com indígenas, não com por exemplo, um espanhol e uma espanhola. Aí ele era um crioulo. Se nascesse o filho de um espanhol com uma indígena, aí era chamado de mestiço. E aí eram livres e atuavam no pequeno comércio urbano e no artesanato. No meio rural, muitas vezes, eles acabavam atuando como capatazes ou auxiliando os proprietários na administração das fazendas. Por ter ali sangue espanhol, eles tinham ainda algum benefício. Agora, depois nós tínhamos os indígenas, que eram o grupo menos favorecido. Eles eram submetidos a trabalhos forçados nas minas e em obras públicas e também na agricultura. Então no caso aqui, eles não tinham muita questão do comércio, né? A questão aqui, eles não eram tratados como escravos, porque não tinha a questão do comércio, de pegar o indígena ali e vender como um objeto, mas eles estavam ali no local e eles tinham que trabalhar para os espanhóis. Daí a ideia de servidão e não de escravidão. E tinha também a figura do escravo africano, mas ela não era em toda a região de exploração dos espanhóis, né, de colonização dos espanhóis. Eles prevaleciam no trabalho agrícola e ficou apenas restrito a regiões do Caribe e do norte da América do Sul. Nas demais regiões prevalecia a servidão indígena. A escravidão africana ela foi menos expressiva na América Espanhola do que na América portuguesa. Então, gente, por enquanto eu vou parar por aqui para o vídeo. O vídeo já está com mais de 30 minutos para não ficar muito comprido. Aí já vou colocar aqui abaixo algumas questões para vocês irem respondendo e até a próxima aula.